Um arranha-céu inacabado no centro de Caracas. Com 45 andares, a Torre de Davi já foi considerada a maior favela vertical do mundo. O prédio começou a ser construído no início dos anos 90 para abrigar um centro comercial e financeiro na capital venezuelana. Em 1994, a obra foi abandonada e o edifício foi invadido. A história virou o documentário Torre de Davi, exibido pelo Globo News com reportagem e produção de Júlio Molica e Rodrigo Carvalho, ex-repórteres da TV PUC-Rio. No início desse mês, Torre de Davi foi indicada ao Emmy, o maior prêmio da televisão mundial, na categoria Atualidades. A gente conversa agora com os dois jornalistas. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Rodrigo. Como surgiu a ideia de fazer um documentário sobre a Torre de Davi e como foi o processo de produção? A ideia surgiu numa viagem que eu fiz para Caracas para cobrir manifestação, alguma cobertura factual que eu fiz lá. E eu sempre trabalho com Gerardo Pico, que é um produtor venezuelano, que é cinegrafista também, sempre trabalho com ele. E a gente andando pelo centro um dia, ele apontou para a torre, que tem uma presença muito forte no centro lá de Caracas, e perguntou se eu conhecia a história da torre. E eu não conhecia a história da torre. Ele me explicou por alto assim, disse que daria uma boa reportagem, mas que é muito difícil entrar lá, tem que ter autorização e que é um lugar meio perigoso. E aí a gente começou a correr atrás e ele conhecia, um amigo dele conhecia o dono de um boteco, de um barzinho na esquina da Torre de Davi, que naturalmente tinha muito contato com o pessoal lá de dentro, que vendia bebida para o pessoal de lá. E essa foi a nossa ponte para chegar até a torre. No mesmo dia a gente fez uma reportagem para o Jornal das 10, só que uma reportagem de 2 minutos e meio, que na verdade o assunto mal cabia naquela reportagem, ficou nitidamente um negócio meio que pedia mais. E aí voltei para o Brasil com a ideia de fazer um documentário, usar a torre como personagem para a gente falar da Venezuela de uma forma um pouco mais aprofundada, sem reforçar tantos clichês assim. Acho que a gente alimenta uma visão muito caricata da Venezuela, porque só vê num momento quando o negócio está pegando fogo, de manifestação, toda a tensão política lá. E aí depois eu voltei, passei um tempo negociando nossa entrada para fazer um produto que tinha um outro formato, que a gente passaria mais tempo lá. E aí rolou. Alguns meses depois a gente estava lá, eu e o Júlio, para fazer o documentário com calma, com bastante tempo no ar, e foi ótimo. E a produção foi essa, esse contato. Aí eu e o Júlio, a gente se juntou e fomos para lá. A gente ficou uma semana na torre lá gravando. Entendi. E parte da equipe de vocês era local. Como começou esse contato? Começou com o Rodrigo, né, que já tinha trabalhado com o Gerardo em várias coberturas factuais, e lá foi reforçado porque a gente sentiu que a gente tinha pouco tempo para trabalhar, a gente tinha por volta de uma semana, então por muitas vezes a gente se dividiu, a gente sentiu a necessidade de a gente poder ter duas equipes trabalhando. Então por vezes o Rodrigo estava com o Gerardo ou com um cinegrafista venezuelano e eu estava com outro, a gente trabalhando, a gente tem essa perspectiva, essa possibilidade de multifunção, de poder ser cinegrafista, ser repórter, isso dá muita flexibilidade para a gente, mas a gente sentiu também que a gente ficaria mais tranquilo com uma equipe local para garantir. Então a gente tinha pouco tempo de produção, a gente podia atacar em duas frentes ou então se juntar e fazer uma entrevista com duas câmeras, fazer uma coisa bem trabalhada, porque a ideia, no fim das contas, era um documentário, né? Agora, dentro do prédio tinha muita segurança local, tinha os delegados por andar. Como vocês conseguiram a autorização para filmar lá dentro? Esses delegados, na verdade, equivalem aos subsíndicos, talvez, nossos aqui. Cada andar tem o seu delegado, que eles chamam, que é uma espécie de síndico do andar. A gente conseguiu autorização para entrar na torre com um desses síndicos, que o Alfredo, que foi quem tinha autorizado a nossa entrada lá para fazer aquela reportagem no primeiro dia lá que a gente conseguiu entrar na torre. O Alfredo negociou com a gente durante um tempo, explicando para os moradores e para esses subsíndicos qual que era a nossa intenção, como seria essa cobertura no ar, que seria uma cobertura para dar voz aos moradores e usar as histórias deles para contar uma história maior de um país, que a gente não teria um perfil de reportagem, de ter um texto nosso que porventura pudesse deixá-los inseguros de alguma forma sobre de que forma a gente usaria esse material. ¿Y los delegados reciben algo? No, nosotros esto es un trabajo social, a nosotros no nos pagan esto nada porque nosotros recibimos, es como dicen, las gracias. A gente não teve nenhuma entrevista negada, né?
Então, onde eu lembro. Entrevista legal. A gente não tem essa política de chegar gravando, a gente conversa primeiro, explica a situação, mas todo mundo muito ciente da história da torre. O povo é um povo muito politizado, uma educação básica muito forte. Todos que a gente encontrou na torre que a gente gravou, as entrevistas mais banais ou mais profundas, davam respostas com início, meio e fim, muito bem aprofundadas, digamos assim. A gente não teve nenhuma entrevista negada, então a recepção foi muito boa lá na torre, de modo geral. Aqui no Brasil, você sai para fazer O Povo Fala sobre política, rola um constrangimento assim, das pessoas. Ou por não acham que não sabem falar disso, ou porque não estão acostumadas a falar disso. A Venezuela, claro, que mergulhada numa realidade diferente, acaba criando uma politização que acho que o documentário deixa isso muito claro. Todo mundo fala de política, todo mundo tem um posicionamento, e sem constrangimento de ter que falar de que lado tá ou quais são as queixas, é tudo muito claro. Isso foi ótimo pra gente, e isso que o Júlio disse, fundamental também. Todo mundo muito disposto a falar, ninguém se recusou a dar entrevista pra gente. Sim, e a partir da Torre de Davi, vocês fizeram um paralelo com a situação que a Venezuela vive agora. Como é que vocês encontraram essa relação? Está bem explícito, né? A gente encontrou a Venezuela numa situação de crise financeira, com a desvalorização profunda da moeda, que tem impacto direto no câmbio, na própria economia da Venezuela. Você imagina que é um país que exporta basicamente 95% das exportações do país são petróleo. O preço do petróleo cai no mercado internacional, então você ferra a economia do país, ferra os programas sociais. E aí você tem uma crise, o governo estava tirando aquelas pessoas para levar para o equivalente à Minha Casa e Minha Vida, muitas aspas aí, mas prédios habitacionais, conjuntos habitacionais para camadas mais populares a 70, 80 quilômetros do centro. Então essa é uma questão de enviar as pessoas, por exemplo, e você ter menos recursos vindos do petróleo para esse tipo de política social. E ao mesmo tempo você tem todo um discurso de uma república, de um país que se diz socialista, mas ao mesmo tempo que a gente percebeu ali, e aí uma opinião minha, que você tem um processo de retirada de uma população pobre de um centro rico de Caracas para uma periferia distante. Um processo que acontece em toda a cidade, no Rio de Janeiro, acontece nos Estados Unidos, acontece na Europa, acontece em qualquer lugar do mundo. Então, a partir de um microcosmos, a gente só botou no documentário, a gente só gravou dentro da Torre de Davi, no máximo ali na esquina da torre, a gente mostra uma realidade que é uma crise profunda da sociedade venezuelana. E sem preconceito, sem estigmas, sem essa coisa do chavismo velho que a gente vê na volta e meia, alguns clichês da cobertura aqui política da Venezuela, tratando essa interferência na vida direta das pessoas, né? Falar de política, falar de chavismo, sem necessariamente ter que ficar provocando as pessoas. Mas e o chavismo, e o Chaves? A gente estava falando de política ali naturalmente, assim, abordando outros temas também. Sim, e então também não foi difícil conquistar a confiança dos moradores. Até que não, isso foi ótimo. Acho que o papel dos produtores locais também, da equipe venezuelana, do contato prévio que a gente fez, da produção, de um dos subsíndicos ter já feito essa ponte de, olha, vem uma equipe aqui, jornalistas brasileiros que eu conheço, sabe, o pessoal novo que pensa dessa forma, não quer passar isso, quer passar aquilo, é para dar voz pra gente. Isso tudo ajudou. Claro que a gente abordou muitas pessoas que nem estavam sabendo da nossa presença lá. E nos receberam muito bem porque é, em geral, um povo simpaticíssimo, que gosta de falar, que tem uma proximidade com a gente grande também, como acontece no resto do mundo, isso acontece na Venezuela também. Mas não houve problema nenhum, todos super simpáticos. A gente voltou lá na Torre de Davi, depois do documentário já ter ido até o ar, para falar com as pessoas e mostrar como é que estava a desocupação. A gente foi até... Depois da exibição do documentário, a gente foi até um desses conjuntos habitacionais, para onde o governo mandou algumas pessoas, longe a beça, 70, 80 quilômetros de distância do centro. Algumas pessoas conformadas, porque querendo ou não tem uma casa ali própria, no nome delas, que passa a ter um valor de mercado, um patrimônio. Outras nem tanto assim, tendo que acordar 3 horas mais cedo para ir para o trabalho, querendo voltar para o centro. Então, você viu um pouco de tudo. Foi importante para ver chavistas fervorosos que já questionam alguns elementos do chavismo, outros que defendem sempre com argumentos também. Acho que a gente conseguiu ter uma visão mais aprofundada do que é a vida política e econômica lá também, de uma maneira não tão superficial como às vezes uma cobertura mais corrida passa e sugere, né?
E com certeza vocês ouviram muita história. Qual foi a história que mais assim, marcou para você? Acho que não dá para não falar da história da Kimberly, né, que a gente entrevistou. Ela é uma moradora antiga da Torre de Davi e ela teve uma filha de quantos anos tinha filha? Uns 8, 9 anos, acredito. Que ela é americana, na verdade, tem um pai americano, a mãe é venezuelana, mas ela decidiu, ela tem um passaporte americano, mas decidiu continuar em Caracas. E a filha dela saiu para trabalhar. Isso é uma cena que acontece muito, há muitas mães solteiras por lá, ela não tem um marido, não mora com o marido. E deixa a filha para alguém criar. Tem até pequenas creches dentro da torre para cuidar dessas mães solteiras e eventualmente pais solteiros também que saem para trabalhar e deixam seus filhos, obviamente. Eu estava trabalhando e me chamaram para avisar-me que a niña se havia caído do piso 25 para a planta. E bueno, isso é indiscutível. Isso é um dolor muito grande. Não foi só ela que morreu na Torre de Davi, mas é o caso mais simbólico, se tratar de uma criança. E a partir dali eles tomaram várias medidas de colocar proteção, varanda, barras, tijolos, mas ainda assim o prédio é muito perigoso. A gente toda hora, ainda mais carregando equipamento, toda hora você vê um precipício e você está a 200 metros de altura. É uma insanidade, assim, né? Inclusive essa questão da segurança foi o principal argumento do governo para retirar as pessoas de lá. Dizem que não é um prédio que foi construído para habitação, realmente não era para ser um banco, um centro financeiro, mas a gente sabe também que, e alguns moradores defendiam isso, propósito de adaptar com a ajuda do governo para a moradia. Né? E além dessas histórias, alguma coisa a mais te surpreendeu? A organização deles, alguma coisa? Não, sem dúvida que eles têm um senso de organização muito forte, que me surpreendeu, para ser bem sincero. São regras muito bem definidas. Eles não têm funcionário, claro que na Torre de Davi não tinha funcionário da limpeza, eles se organizavam, faziam um rodízio entre os moradores. Então, se você morasse na Torre de Davi, se eu morasse lá, eu teria o meu dia de varrer o corredor, você teria o seu, e para isso funcionar é muito difícil. Claro que a gente foi no final da história da Torre, já quando estava tudo muito bem encaminhado, estabilizado. A Torre tem uma história, principalmente no início da ocupação, de tráfico de drogas lá dentro, de ser um lugar que ganhou esse estigma de ser violento, mas o senso de organização mais para esse final, impressionante. E lembro de uma passagem do documentário de um senhor que a gente estava entrevistando saindo para o trabalho. Na verdade ele não trabalhava, ele ia resolver algumas coisas, botar uma roupa para lavar, etc. E ele muito simpático, mas logo depois muito escaldado assim, com a nossa presença. Isso mostra muito o que a gente vê lá quando vai fazer uma cobertura factual, assim, sabe? De onde vêm? A onde levam esta informação ustedes? A Brasil. A Brasil. E que Documentário para Brasil. Ajá. ¿Y qué interés tienen ustedes en esto? Simplemente dar a conocer algo de Venezuela. Conocer la vida de la gente que vive aquí en Torre de Davi. Bueno, Como señor, claro. que sea para bien. Hasta luego, mucha suerte. Muchas gracias. É uma tensão política muito forte, os meios de comunicação muito envolvidos também no meio dessa tensão lá, que é tudo muito bem definido e tá com o governo ou não tá, isso é muito claro lá. Então, acho que esse pé atrás dele representa um pouco do clima que tem lá, sabe? Mas um senhor super simpático, ele perguntou numa boa, mas que acho que deixa transparecer um pouco do que é a presença dos jornalistas lá, de todo mundo achar que vende-se uma visão um pouco errada da Venezuela. E aí, claro, cada um tem sua opinião, mas ele muito escaldado com a nossa presença lá. Sabe? E vocês já são muito jovens e eu queria saber como é que é ser indicado para um prêmio de tanta importância e se vocês vão para Nova York. A gente vai, as passagens estão sendo compradas essa semana. É uma loucura completa, né? Porque quando falaram que ia indicar o programa, até brinquei com o Rodrigo, gente. É isso mesmo? Você tem certeza disso? Porque o Emmy é uma coisa gigantesca, né? Imagina. Então, pra gente foi uma surpresa grande. A gente é a primeira indicação da Globo News. A Globo já concorre há vários anos, inclusive já ganhou esse prêmio algumas vezes. Eu encaro isso, eu acho que uma conquista, a gente está como finalistas. Muito difícil chegar ao prêmio de fato, mas vamos lá tentar. Eu acho que assim, a gente não fez esse documentário pensando no prêmio, o que é uma diferença. Tem gente que prepara já um programa pensando nisso, né, de acordo com o roteiro, que mais ou menos a equipe
que vai selecionar gosta, mas acho que pelo menos vai ser uma experiência legal, abrir uma porteira aí para a Globo News, que merece estar lá, né, nesses prêmios aí mais para frente. Para você? Foi uma surpresona. Claro que a gente fez inscrição, sabia que estava concorrendo, mas a gente fez inscrição, inclusive muito sendo motivado ali pela direção, que já sabia que era possível ali, mas a gente, não que não ache que o documentário tenha ficado bacana, mas o Emmy, como o Júlio falou, é um prêmio muito grande, que a gente nem pensou nisso quando foi ao ar e tudo mais, quando estava fazendo. Um reconhecimento ótimo, tá todo mundo super feliz com essa indicação, que pode parecer papinho, mas que por si só já é um baita prêmio. Você está na final do Emmy, a gente está concorrendo com 3 produções, uma da Alemanha, uma do Reino Unido e uma da Malásia. E vamos embora para Nova York, a Torre de Davi em Nova York. E acho que a gente não fez o documentário pensando em prêmio, muito menos pensando no Emmy, mas acho um reconhecimento muito importante, inclusive para nossa área, assim, sabe? De experimentação de linguagem. A Globo News tem hoje uma faixa de documentário que é maravilhoso. Até bem pouco tempo, só quem produzia documentário no Brasil era a produtora, que vendia para alguns canais. Hoje você tem um canal de notícia com alcance grande produzindo um documentário. Então, vamos embora, vamos ver o que acontece. Mas já aconteceu uma notícia ótima, assim, a gente está muito feliz. Olha, boa sorte. A gente está na torcida por vocês e muito obrigada pela entrevista. Obrigado. Tá? Os vencedores do Prêmio Emmy de Jornalismo 2015 serão anunciados 28 de setembro. Fernanda Lemos para o canal da TV PUC Rio no YouTube.